Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Aeronessa. E eu acho que vocês já perceberam que eu amo vir aqui falar de aviação com vocês. Eu amo compartilhar o meu conhecimento, trazer mais informações, curiosidades e poder agregar no conhecimento de vocês. Esse vídeo aqui vai ser uma segunda etapa do primeiro vídeo que eu falei sobre como que é o trabalho de uma comissária de voo, como que é a nossa rotina, né? Então, como aquele vídeo ia ficar muito longo se eu fosse falar detalhe por detalhe, eu resumi de uma forma geral e hoje eu vou trazer para vocês os detalhes que eu não consegui falar naquele vídeo, eu vou falar aqui pra vocês nesse vídeo. Então, eu espero que vocês gostem. Então, vamos lá. Uma das coisas que eu não falei naquele vídeo, que eu queria ter falado, tudo que eu tô falando aqui, gente, eu queria ter falado naquele vídeo, só que eu tive que cortar pra não ficar muito grande. É sobre uma ligação que a gente precisa fazer para a URA, que é uma secretária eletrônica, antes de cada voo, para saber se não teve nenhuma mudança. O que acontece? A nossa escala de trabalho, ela fica num aplicativo, um aplicativo no nosso celular. Então lá a gente consegue ver as datas dos voos, os horários, as nossas folgas, férias, tudo fica direitinho lá na escala. É bem simples da gente poder entender e acompanhar a nossa escala de voo. Só que essa escala ela é um pouco atrasada se houver alguma mudança no voo. Por exemplo, se o voo for cancelado, se trocaram você de voo, tiraram você de um voo, colocaram de reserva, qualquer alteração que possa haver no voo, a forma mais rápida de você saber é ligando para a URA, né? Então, por isso que a gente precisa ligar duas vezes. Uma, após as 6 da noite do dia anterior do seu voo e depois 3 horas antes do embarque. Então, você precisa ligar, essa ligação ela é gravada. Então, você precisa ligar sempre para se certificar de que não houve nenhuma mudança no seu voo e você, por exemplo, chega lá e não soube, né? Já aconteceu com várias pessoas, inclusive, eu já fui com a menina que ela tava indo fazer um voo bate e volta. De manhã ela acordou, ela não tinha feito nada da mala dela de layover, porque ela ia e voltava no mesmo dia, ia ser um bate e volta. Então, 2 horas antes dela sair de casa, mais ou menos, ligaram para ela da empresa, falando que o voo dela tinha alterado e ela iria fazer um voo com layover. E aí ela não tinha ligado para a URA, ela não tinha visto o aplicativo também. E aí a empresa percebeu, né, que ela não tinha tido essa informação e ligaram para ela. E ela foi ali, na loucura, arrumar a mala dela de layover e foi fazer um voo de layover quando seria um bate e volta. Então, por isso que é muito importante a gente ligar para a URA sempre essas 2 vezes para se certificar de que não houve nenhuma alteração no voo. Outra coisa que eu vou explicar para vocês é sobre as portas. Cada porta da aeronave, ela tem uma numeração. Existem as portas do lado esquerdo e existem as portas do lado direito. No Boeing 777-300 e no A380, por exemplo, são 5 portas em cada lado. Então, no total, são 10 portas, 10 saídas de emergência. Então, as portas do lado esquerdo são chamadas de left, que é esquerda em inglês, e as portas do lado direito são chamadas de right, que é direito em inglês. Então, existe uma numeração para essas portas, e ela começa sempre do nariz até a cauda da aeronave. Então, lado esquerdo, porta 1, porta 2, porta 3, porta 4, porta 5. Lado direito, porta 1, porta 2, porta 3, porta 4, porta 5. Só que pra gente saber qual é a porta 1, se é do lado esquerdo ou do lado direito, a gente vai sempre ter o right ou o left para poder diferenciar. Então, as portas do lado esquerdo, elas são chamadas de L1, que significa left 1, L2, L3, L4, L5. As portas do lado direito, como o direito é right, e a primeira letra é o R, que é o R, né? Elas vão ser chamadas de R1, R2, R3, R4, R5. Então, sempre que você vai atender um interfone, que alguém tá ligando, algum colega, você sempre vai dizer de qual porta você tá falando, né? Por exemplo, R4. E vai dizer o seu nome, por exemplo, Vanessa R4, tipo, para saber quem é que tá falando e de qual porta tá falando. Então, é assim que a gente se comunica, é assim que elas são identificadas. Outra coisa que eu não falei no outro vídeo é que quando a gente faz toda a checagem de segurança dos equipamentos de emergência, o purser vai ligar para cada um, vai fazer uma conferência com todo mundo, para todo mundo informar, confirmar que fez a checagem de segurança. Então vai ser aquela mesma coisa, ele vai começar falando L1, aí L1 vai responder, né, que é a porta 1 da esquerda. Safety checks completed, tipo, os cheques de segurança estão completos. Aí L2, L3, L4, até rodear aí para R1, R2, R4.
Então todo mundo vai responder no interfone durante essa conferência que fez os cheques de segurança. Da mesma forma acontece com a preparação das portas. Quando a gente prepara as nossas portas, né, arma ou desarma para decolagem e pouso, ele vai ligar também o purser para cada um, fazer uma conferência, né? Todos vão ter que estar com o interfone ao mesmo tempo e respondendo. Ele vai perguntar L1, L2, L3. Aí a pessoa vai falando L1 arm, then cross check. É assim que a gente responde, né? Ou R4. Aí a pessoa vai responder R4, disarm, then cross check. Então é assim que funciona. A gente escuta o PA para armar e desarmar as portas e depois o purser vai ligar, fazer uma conferência para que todo mundo possa confirmar que as suas portas estão realmente armadas ou desarmadas e cross-checar. Outra coisa é as duties, né? A entrega de, por exemplo, toys, que é brinquedos para crianças, kit bags, que é aqueles kits que a Emirates entrega para os clientes em voos longos, que tem, por exemplo, meias, escova de dente, pasta de dente, kit básico, né, de higiene pessoal para o cliente poder usar ali durante o voo. E a entrega dessas coisas para o cliente, ela é feita por pessoas específicas que estão em estações específicas. Por exemplo, a entrega dos toys, né, que é os brinquedos para as crianças, são sempre feitas pelas pessoas que ficam na posição LNR3. Geralmente é feito antes da decolagem, quando a gente tem tempo. Então, depois que termina o boarding, que todo mundo já está sentado, havendo tempo, os crews que estão na porta 3, né, do lado esquerdo e direito, vão fazer a entrega dos brinquedos para as crianças. Quando não tem tempo, às vezes é tudo muito corrido, não dá tempo para fazer em solo. Depois que o avião decola e a gente já tá lá em cima, aí a gente vai e faz a entrega. Outra informação interessante que muita gente não sabe: nem todo mundo abre as portas. Então, nem todos os voos você vai abrir e fechar a sua porta. O que acontece? A aeronave ela é muito grande, ela tem 10 portas de emergência e nem todas vão ser abertas, né, para embarque e desembarque dos passageiros, porque não tem necessidade. Então, são abertas 2 portas, geralmente as 2 da frente, é a L1 e a L2, são as que são abertas para embarque e desembarque. Então, você só vai abrir e fechar a porta se você ficar com essas posições no voo. Então, se você escolheu essa posição, ou se o purser já escolheu e ele colocou nessa posição, você vai ficar responsável para abrir e fechar a porta durante esse voo. Mas caso você fique com outras posições, você não vai precisar abrir e fechar, porque geralmente são só essas 2 portas que são abertas. Outra coisa com relação à abertura das portas: sempre vai precisar de 2 pessoas para abrir a porta. Você nunca vai abrir a sua porta sozinho. Aí entra aquela coisa que eu falei: aviação, redundância, tudo é 2, tudo precisa de 2 pessoas, de 2 cheques, recheques, enfim. Para abrir a porta, a gente precisa conferir que realmente ela está desarmada para não acontecer de armar o escape slide, né? E aí é um custo altíssimo para a empresa, pode dar até demissão. Então, para evitar que aconteça tudo isso, precisa de 2 pessoas. Uma é a pessoa que vai abrir, né? O crew que vai abrir a porta. E a segunda pessoa é o que a gente costuma de chamar de checker. O checker pode ser a pessoa que está do lado oposto, né? O crew que está na outra porta. Ele vem, vai ser o checker, vai checar, né? Vai ter certeza que a porta lá está desarmada. Então, lá no coisinha que a gente arma e desarma a porta, ele tem um plásticozinho, é como se fosse um plástico rígido, né? Que fica em cima justamente para evitar que a pessoa vá lá e arme sem querer ou desarme sem querer. Então, tem esse plástico. A pessoa que vai ser só o checker, né, que vai checar se realmente a porta está desarmada, ela vai ficar com a mão lá em cima do plásticozinho, a mão desse jeitinho assim, né, com a palma da mão de frente pra gente, e ela vai dizer door disarmed, tá? Certeza que a porta está desarmada. Aí a pessoa vai falar door disarmed, clear to open door. Porta desarmada, tá? Claro, limpo para poder abrir a porta. Então, aí a pessoa que é responsável por abrir a porta, o door owner, a pessoa que é dona daquela porta, ela vai abrir a porta, né? Então, os procedimentos são cumpridos de forma tão regrada, tão certinha, que é justamente para garantir realmente que vai estar tudo certinho, que não vai haver nenhum erro aí humano nesses procedimentos. Outra coisa, nem sempre fazemos o speech. No Brasil, eu não sei como que funciona, se toda comissária tem direito a fazer o speech e tudo mais, né? Que são os anúncios ali a bordo, mas aqui na Emirates funciona basicamente assim. Quem faz o PA em inglês é sempre o purser,
E tem o PA árabe, que é sempre feito por um árabe speaker, né? Uma pessoa que fala árabe. A gente, por exemplo, eu que sou brasileira, eu só vou fazer PA se eu tiver um voo para um país que fala a língua portuguesa. Por exemplo, Brasil, Portugal, aqui na Angola. Então, se eu for a única Portuguese speaker daquele voo, a única falante de português, eu vou fazer os PAs daquele voo, né? Que a gente chama de PA da terceira língua, porque a primeira língua é o árabe, porque como é uma empresa árabe, a prioridade do primeiro PA é o árabe, o segundo é o inglês e o terceiro é a terceira língua, que é sempre a língua do país que estamos viajando. Então, sempre que estamos fazendo um voo para um país que tem uma língua oficial que não é nem o árabe nem o inglês, vai ter um crew que fale aquela língua e ele vai fazer o PA da terceira língua. Então, eu nunca fui pro Brasil como crew ainda, infelizmente. Eu sou doida para pegar um Guarulhos, mas eu ainda não tive sorte de pegar na escala. Então, o único PA que eu fiz até hoje foi o de Portugal. Eu era a única language speaker, então eu fiz os PAs. E aqui na Luanda eu não fiz porque só o que tinha era português. Tinha o supervisor, era brasileiro, tinha um outro rapaz que falava português, tinha uma menina que também era de Portugal, falava português. Então, nesse caso, o supervisor mesmo que fez o PA. Outra coisa interessante é quando estamos sentados no nosso jump seat para pouso e decolagem. A gente nunca fica sentado ali no jump seat e pensando na nossa vida, pensando, sei lá, em qualquer coisa aleatória. A gente precisa estar em estado de alerta. Existe até uma siglazinha que ela é bem interessante, que a gente usa para poder ficar mais fácil do que a gente deve lembrar e mentalizar ali naquele momento. O nome da sigla é em inglês, obviamente, e o nome é alert, né, que significa alerta. Então, cada letrinha, ela vai ter uma coisa que a gente precisa lembrar e pensar. Por exemplo, o A, aircraft type. Você precisa estar ali naquele momento mentalizando, lembrando qual é o tipo de aeronave que você está voando. Se é um Boeing, se é um A380, porque cada aeronave ela tem especificações diferentes, ela tem uma configuração diferente, entendeu? Então, por isso que você precisa lembrar para você saber, porque tem coisas que tem no Boeing que não tem no A380, tem coisas que você faz em um que mais que é diferente no outro, então por isso que você precisa lembrar de qual aeronave você tá, né, ali tripulando naquele momento. O segundo é o L, que significa location. Qual localização eu estou sentada, né? Qual porta eu estou sentada? Porque cada estação, cada porta, ela tem uma especificação diferente, ela tem um procedimento diferente para ser aberta em caso de alguma emergência, em caso de qualquer coisa. Então você precisa lembrar onde eu estou sentada. Aí você vai lembrar. A outra letra é o E, que significa equipments. Quais equipamentos de emergência eu tenho à minha disposição neste momento, né? Quais equipamentos de emergência eu vou precisar pegar se acontecer qualquer situação de emergência. Então isso é bom para você ficar relembrando também. A terceira letra é o R, né, que é o R, que significa responsibilities. Quais as minhas responsabilidades aqui nesse voo? Então você vai ficar relembrando. E a última letra é o T, que é threat. Threat é ameaças. Quais as ameaças que podem acontecer aqui nesse voo? Por exemplo, pouso na água, fogo no motor, pouso forçado em solo, qualquer coisa, qualquer situação de emergência que possa acontecer, que você sabe que pode ser uma ameaça à segurança do voo. Então você vai lembrar, se acontecer isso, por exemplo, se você vê, por exemplo, fogo no motor, o que você vai fazer? Vai ligar imediatamente para o capitão, avisar, comunicar com seus colegas, esperar as instruções, esse tipo de coisa, gente. Então, quando você tá ali sentado no seu jump seat, isso ajuda muito a você elevar a sua consciência situacional naquele momento, sabe? Principalmente ali para pouso e decolagem, que são as fases mais críticas do voo, são as fases que você precisa estar mais alerta, precisa estar mais atenta, sabe? A qualquer situação, a qualquer coisa estranha que acontecer, barulho, você viu alguma coisa, você tem que estar alerta, você tem que avisar o capitão, se comunicar com os colegas ali, sabe? E isso é muito bom, é uma coisa assim que ajuda muito, gente. Quando você tá lembrando dos procedimentos, eu tô sentada em tal lugar, eu tenho que fazer isso, se acontecer isso, eu vou fazer isso, eu tenho tais equipamentos de emergência à minha disposição, se acontecer isso, a primeira coisa que eu vou fazer é isso. E isso aumenta a sua segurança naquele momento, aumenta a sua consciência. E se vier acontecer, que a gente espera que não, né, e que graças a Deus as chances são muito baixas, você vai estar ali em sã consciência, preparado, tranquilo, para poder agir e também tranquilizar os pacientes
passageiros. Então, assim, gente, a Emirates, ela é uma empresa, assim, que foca muito na segurança, foca muito. O nosso treinamento é um treinamento, assim, incrível, um treinamento, assim, pra mim é impecável, sabe? Porque toda vez que eu tô ali no meu jump seat, que eu começo a relembrar, a fazer o alert na minha mente e lembrar de cada passo, passa um filme de todo o treinamento, porque o nosso treinamento, ele é feito, assim, ele é uma simulação real, a gente tem os simuladores que são um avião todinho, é uma aeronave, sabe, impecável, você você tá lá dentro, você acha que você realmente tá dentro de uma aeronave, então é muito real, a simulação é muito real, tudo que a gente faz. Então, no momento que a gente tá ali no nosso jump seat, se acontecer qualquer situação de emergência a bordo, passa um filme na sua cabeça de tudo que você fez no training college, de todo o seu treinamento, e que você só vai repetir ali naquele momento, entende? Eu me sinto, assim, muito calma, muito tranquila, sabe? Nunca tive medo de avião, gente. A gente tem uma preparação incrível. Tudo que eu estudei, tudo que eu aprendi, sabe? Toda a prática, toda a experiência que eu adquiri, me traz muita segurança. Realmente, eu me sinto muito segura, eu me sinto muito confiante. Claro que a gente nunca espera que aconteça nenhuma emergência, né? Algo que a gente quer, a gente dá graças a Deus que as possibilidades, né, são bem baixas disso acontecer. Mas se um dia acontecer, eu me sinto realmente segura, eu me sinto realmente confiante de que eu vou fazer tudo certo, de que, sabe, vou dar o meu melhor para que todo mundo seja salvo, né? Agora, outra coisa que eu vou falar pra vocês, que muitas meninas já vieram me perguntar, que tem medo, né, um pouco de voar, de turbulência, mas mesmo assim querem ser comissários. Gente, trabalhem esse medo em vocês, tá? Porque turbulência é algo assim que faz parte da sua rotina de trabalho. Até fico lembrando às vezes, sabe, que o nosso trabalho ele tem tantos desafios que inclusive ele tem o desafio de trabalhar se equilibrando. Porque é isso mesmo, gente. Muitas vezes a aeronave fica dando uns bumps, né, que é uns chacoalhos ali, que não é necessariamente uma turbulência que você precisa estar sentado no jump seat. Não a gente, porque a gente é preparado, mas passageiros geralmente sempre, até nesses bumps, nesses chacoalhos, o capitão ele já liga o aviso de atar cintos e tudo mais. Mas a gente, como a gente tá ali trabalhando e a gente já tem um treinamento para que se ocorrer qualquer coisa assim, uma turbulência assim, a gente já correr, sentar em qualquer lugar e colocar o cinto de segurança, muitas vezes a gente trabalha ali os bumps, né, tipo a aeronave chacoalhando e a gente tá ali na galley, preparando o carrinho, fazendo serviço, no corredor, fazendo serviço de bordo ou fazendo uma coisa ou outra. E a aeronave chacoalha mesmo, gente. Às vezes você fica se segurando, sabe, nas coisas. É você ali fazendo uma coisa, organizando o carrinho, fazendo outra, e a aeronave chacoalhando e você se equilibrando. Às vezes você tá com a bandeja na mão, você tá ali no corredor, né, indo deixar uma bebida, alguma coisa pro cliente, e a aeronave começa a chacoalhar e você tá ali, opa, vamos se equilibrar aqui. Então é um trabalho, gente, que você tem que inclusive aprender a se equilibrar, né, com bandeja, com coisas que você tem na mão, porque geralmente a aeronave ela chacoalha, sabe? Às vezes ela tá ali calminha, não tem nada, mas às vezes ela chacoalha. E a turbulência, quando ela tá chacoalhando demais, né, de uma forma que corre risco da gente se machucar, a gente senta, coloca o nosso cinto de segurança e fica ali esperando passar. Mas se você tem medo de turbulência, trabalha esse medo. Uma coisa que eu falo pra todo mundo, até pra passageiro que tem medo de turbulência e tudo mais, turbulência não derruba avião, gente. As fases mais críticas do voo são pouso e decolagem. Então, turbulência ali pode chacoalhar, pode balançar, é só a instabilidade do vento ali na aeronave. Mas, claro, ela pode ser muito perigosa quando é uma turbulência severa, por exemplo, pode acontecer, assim, coisas absurdas, a gente bater a cabeça no teto, se machucar, a gente quebrar a perna, sabe? É uma loucura. Então, o risco da turbulência não é derrubar o avião, o risco da turbulência é a gente se machucar ali dentro, tanto a gente quanto os passageiros. Por isso a importância de estar sentado com o cinto de segurança quando está tendo turbulência, por mais que ela seja leve, né? Porque pode ter uma turbulência inesperada a qualquer momento, e aí você não dá nem tempo de você, né, colocar o cinto e tudo mais. Então, não tenham medo de turbulência, gente, não tenham medo, porque não vai derrubar o avião, não tem chance do avião cair com a turbulência. Coloquem isso na cabeça de vocês e aproveitem, gente. Eu sou muito louca, sou muito aventureira, eu sempre fui muito aventureira. Eu amo turbulência, sabe? Eu gosto, mas claro, se eu estiver no meu jump seat, ótimo. Eu tô ali segura, né? Eu me sinto segura.
Mas se eu não tiver, óbvio que eu vou ter medo, né? Porque ela machuca. Pode bater a cabeça no teto, você pode quebrar um membro, sabe? É algo assim muito louco. Mas falando assim dos bumps, né? Dos chacoalhos ali, eu até gosto quando eu tô ali trabalhando na galha, fazendo as coisas e começa a chacoalhar, sabe? Eu gosto de aventura. Eu sempre fui assim, nunca tive medo de voar, nunca tive medo de turbulência nem nada. Mas pra você que tem, trabalhe isso, porque realmente não dá pra você ser comissária se você tem medo de voar ou se você tem medo de turbulência, porque ao invés de você passar segurança para os passageiros ali naquele momento um pouco mais tenso, você vai acabar transmitindo mais tensão, mais medo pra ele, porque querendo ou não, os passageiros eles olham pra gente. Às vezes a gente tá sentada ali no jump seat e tá tendo uma turbulência, por exemplo, ou tipo ali no pouso, tá tendo muito vento e a aeronave tá chacoalhando bastante. Os passageiros já olham com um olhar assim, né? De assustado pra você. Então você tem que mostrar que você tá calmo, né? Que tá tudo sob controle e passar essa segurança para os passageiros. Então, se você tem medo, trabalhe isso. Pense que turbulência não derruba avião, mas claro, você tem que ter cuidado para não se machucar. E aproveitar, gente, que é maravilhoso. Voar é maravilhoso, é uma sensação maravilhosa, sabe? Quando você se permitir deixar o medo de lado e aproveitar, olhar na janela aquela vista maravilhosa, aquelas nuvens, sabe? Aquele céu, aquela perfeição que Deus criou. Você vai conseguir enxergar, voar como algo assim surreal, sabe? Você vai deixar esse medo de lado. E é isso, gente. Eu termino o vídeo por aqui. Foram esses os detalhes que eu não falei no outro vídeo, mas que eu acho muito interessante compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se eu tiver esquecido de alguma coisa, que eu acredito que não, mas se eu tiver esquecido de algo e eu lembrar depois, eu coloco aqui na descrição do vídeo pra vocês. E é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, me siga no Instagram. Eu tô sempre postando lá sobre a minha rotina, sabe? Sobre curiosidades, coisas que acontecem no meu dia, nos voos também. Então, é isso. Um beijo. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.